que você precisa saber para fazer o Enem sobre Segunda Guerra Mundial? É agora, aqui na nossa aula de intensivo. Estamos aí na nossa semana decisiva. Vou colocar, desculpem, vou colocar o material dessa aula aqui na descrição e a gente vai direto ao ponto. Não tem, você sabe disso, não tem enrolação sobre conteúdo, certo? Então é isso. Só peço para você dar uma curtida aqui e comentar, certo? Compartilhar com seus amigos e tal, que é muito importante isso pra gente, tá bom? Então vamos começar aqui. No final a gente vai fazer questões de Enem para vocês verem como é que de fato é cobrado. E Segunda Guerra Mundial a gente precisa entender mais causas e consequências, tá? O desenvolvimento a gente tem que entender de maneira geral. Vamos lá, já temos aqui então a nossa imagem. Eu separei bem direitinho aqui para vocês, porque acho que é muito importante. Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que vai de 1939 a 45. Ao longo dessas últimas semanas a gente falou do período entre guerras, falamos de Revolução Russa, falamos de crise de 29, falamos de ascensão de regimes totalitários como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E as causas ficam fáceis depois disso, né, gente? Então, assim, fica bem tranquilo. Quais são as causas, o que levou à Segunda Guerra Mundial? O revanchismo alemão, porque a Alemanha sofreu condições impostas pelo Tratado de Versalhes de 1919, como devolver territórios conquistados, pagar indenizações aos países da Entente, reduzir o seu exército, ou seja, a Alemanha ficou vigiada. Segundo eles ficaram vigiados. Aí foi proclamada a República de Weimar na Alemanha, certo? O Império Alemão caiu. Isso gerou uma sensação de revanchismo que facilitou para os alemães, por exemplo, a ascensão do nazismo. A mesma coisa na Itália, se a gente parar para pensar, que a Itália se sentiu enganada pela Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E isso tudo leva também à crise de 29. Leva não, isso tudo também tem ligações com a crise de 29, porque eu falei para vocês que a crise começa nos Estados Unidos, mas atinge o mundo. Então começa uma descrença, principalmente em Itália e Alemanha, nas democracias liberais, que falam esse negócio de ficar dependendo de outros países, né, dessa economia de outros países, que a Alemanha não conseguia mais vender seus produtos e tal, falou assim, a gente tem que criar uma economia forte e nacional. Isso favoreceu a ascensão do nazismo na Alemanha. Unindo ao revanchismo, certo? Então a gente tem essas concepções. Então a Alemanha, eu falei na aula de nazismo e fascismo, que foi uma aula muito boa, sobre a questão de reerguer. Os alemães, eles queriam reerguer o passado, né, de falar um passado de glória dos povos germânicos, e os italianos também, de um passado de glória do Império Romano. Então veio essa ideia da questão dos povos germânicos, que o Hitler vai falar de arianos e tal, que para eles deveriam conquistar um espaço vital. Essa concepção do nazismo, principalmente essa concepção do nazismo, é uma concepção xenofóbica, é uma questão racista e é uma questão baseada em pseudociência, de que na concepção do nazismo eles eram superiores biologicamente, certo? Que a gente sabe que isso é pseudociência, e que todos os outros povos, todas as outras etnias eram inferiores e deveriam ser escravizadas ou exterminadas. E eles precisavam aumentar o seu território justamente para poder, que é o que o Hitler chamava de espaço vital para o crescimento do que eles chamavam na época de raça ariana, né? Enfim, tem questões econômicas, tem questões políticas, certo? Tem questões territoriais. Então as causas são essas. Então a gente entende que, por exemplo, um dos maiores historiadores, tem questão dele aqui também, o Eric Hobsbawm, ele trabalha lá na Era dos Extremos, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são praticamente a mesma guerra, só que com um período, né, de cessar-fogo, né, um período de trégua. Então a segunda ela é consequência direta da primeira, a gente viu aqui. E aí você tem, a partir disso, o nazismo na Alemanha começando a crescer e conquistando territórios, e aí são necessários pactos para poder se programar para essa guerra. O primeiro pacto é o Acordo de Munique,
certo? Esse acordo de Munique, ele está dentro de uma política chamada de política do apaziguamento. Eu coloquei aqui, ó. Política do apaziguamento para vocês. O que é a política, gente, do apaziguamento? França e Inglaterra, preocupados com o crescimento do nazismo e com o Hitler já aumentando seu território, inclusive participando da Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, eles, preocupados com isso, eles vão até Munique e encontram, né, as autoridades alemãs, encontram Hitler e permitem que Hitler, atenção, isso é muito importante, anexe a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, na Europa Central, indo para o leste europeu já. Por quê? Porque os Sudetos, região montanhosa da Tchecoslováquia, era onde Hitler dizia que era período local, região de antigos povos germânicos. Por que Inglaterra e França permitiram isso? Permitiram para evitar uma guerra. Falou assim, ó, você pode ir lá anexar, é uma política de apaziguamento, deixa ele, sabe? Deixa ele. Mas fique nisso, não vá além da anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia. Depois ele vai conquistar outros, ele vai ignorar essa política do apaziguamento, certo? E aí a gente tem em 39, tá? Já em 1939, um outro pacto chamado de Molotov-Ribbentrop. Esse já é a União Soviética e a Alemanha nazista. Tanto é que ele é chamado de Pacto Nazi-Soviético. Mas aqui é muito importante destacar, eu falei isso num vídeo recente que eu falei foi um vídeo que eu falei de Marx, aí eu citei esse exemplo num contexto lá. Que era alemães e soviéticos entraram num acordo, certo? Esse Molotov-Ribbentrop, desculpem, que era um pacto de não agressão. A guerra já estava para eclodir. O Hitler já estava mostrando que ele ia conquistar mais territórios, que daqui a pouco ele iria invadir outras regiões. Só que a União Soviética, daqui a pouco eu mostro o mapa para vocês, ela está do lado leste da Alemanha. Ela é na frente, chamada Frente Oriental. Do outro lado você tem França, Inglaterra, você tem tudo isso. A estratégia de Stalin, a estratégia da União Soviética, era forçar com que o Hitler começasse a guerra na frente ocidental, com França e Inglaterra, dando tempo para a União Soviética se organizar para essa guerra que vai eclodir. Porque se ela começa do lado de cá e do lado de lá ao mesmo tempo, ou começa do lado de cá, é ruim para a União Soviética. Ele quer que a Alemanha se desgaste mais, é uma questão de estratégia. E, ao mesmo tempo, a Alemanha pensa a mesma coisa. Você segura o Stalin do lado de cá, que era o maior inimigo da Alemanha nazista, e a maior força na Europa contra a Alemanha, meu cachorro latindo, a maior força na Europa era a União... Deixa a galera fazer o deles ali. A maior força na Europa para fazer frente com a Alemanha era a União Soviética, certo? E até mesmo por conta da pós-revolução russa, formação do Exército Vermelho, da Guarda Vermelha, depois de ter vencido Guerra Civil, crescimento da indústria bélica soviética, a União Soviética era muito forte. Então o Hitler pensou, se eu seguro o Stalin num pacto de não agressão momentâneo, eu consigo fazer as minhas conquistas na Europa em outras áreas. Só que você tinha ali também uma cláusula considerada, né, secreta, de divisão da Polônia. A Polônia é o chamado corredor polonês. A Polônia, daqui a pouco a gente mostra o mapa, tá? Então não se preocupem com isso. A Polônia é um país que basicamente estava no meio do caminho entre a Alemanha e a União Soviética. Então, eles dividiram a Polônia no sentido de falar, ó, se você ultrapassou um pedaço aqui da Polônia, o meio da Polônia, eu já estou entendendo que você já descumpriu o acordo. Compreenderam? Então é isso. A minha câmera caiu, logicamente, né? Normalmente isso acontece. Mas vamos lá, acho que eu tenho que trocar o cabo dela. Mas enfim, o que acontece a partir daí? O Stalin, então ele faz esse acordo, mas esse acordo não foi visto com bons olhos, principalmente por Inglaterra e França. Falaram, ó, Alemanha e União Soviética
Aí entraram com a chamada teoria da ferradura, que na verdade são dois lados da mesma moeda, né? São opostos que se encontram. E não, na verdade, a gente sabe disso, que eu já expliquei no vídeo de nazismo e fascismo para vocês, que movimentos nazistas e fascistas, eles não rompem com a propriedade privada, né? Inclusive lá na obra do Hitler, o Mein Kampf, ele mostra todo o seu ódio, por exemplo, ao marxismo, né? Enfim, então era um acordo estratégico para as duas partes. Então o que acontece? Só que a Alemanha e a Inglaterra não gostaram e a partir desse momento eles culpam, né, o Stalin de fazer um acordo com Hitler e julgam. Como é que você pode fazer? Só que assim, eles esquecem que em 38 anos antes eles fizeram a política de apaziguamento. Isso é muita cretinice, né? Você permitir que o Hitler conquistasse os Sudetos da Tchecoslováquia. A partir daí, você tem a declaração de guerra quando Hitler invade a Polônia, mas dentro daquele limite antes de entrar na parte polonesa da União Soviética. E aí você tem a formação das alianças. Inglaterra, França, União Soviética, porque depois o Hitler ele vai invadir a União Soviética, e depois entra os Estados Unidos na guerra. E do outro lado, o eixo. Alemanha, Itália, por essa proposta de revanchismo, e o Japão, que tinha pretensões muito próximas nessa guerra, de conquistas territoriais, e o Japão foi o país que mais conquistou durante a Segunda Guerra Mundial, durante esse período todo, na verdade. O Império do Sol Nascente, né, o Império Japonês, estava em pleno crescimento desde o final do século XIX, tinha pretensões muito próprias na Oceania e na Ásia, certo? Então, se adequou também, se viu aliado à Alemanha e Itália, na verdade uma aliança, uma formação que vem um pouco antes até. Ok, então a gente já sabe disso, vamos para o desenvolvimento. Aqui é muito rápido. Aqui a gente tem um mapinha que eu mostrei para vocês, certo? A União Soviética, desse lado aqui, ó, nós temos a frente oriental e do lado de cá nós temos a frente ocidental. Vocês estão vendo a parte que eu falei para vocês da União Soviética tentar segurar a Alemanha e deixar começar essa guerra do lado de lá? Ao mesmo tempo, a Alemanha ela tem uma posição estratégica que não é muito favorável, se você parar para pensar na guerra, justamente porque ela está no meio entre os seus inimigos. Do lado de cá, a União Soviética, do lado de lá, a França, a Inglaterra. Então é isso. Em setembro de 39, a Alemanha invade a Polônia e a Inglaterra e a França declaram guerra, como eu falei para vocês. Então começa a Segunda Guerra Mundial ali. A Alemanha utiliza uma estratégia chamada de Blitzkrieg, né? Que são guerras relâmpagos. Você tem todo um estudo de que os soldados alemães eram viciados em metanfetamina também, que os mantinham acordados durante um bom tempo, inclusive para poder fazer guerras à noite, né? Essas guerras relâmpagos. Então você tem a Alemanha invadindo a França, e a França geralmente em guerra é saco de pancada, nas guerras modernas, tá? A França geralmente é saco de pancada. Invade a França e divide a França entre colaboracionista e livre. A França é dividida em dois, porque uma parte fica com a Alemanha, vocês estão vendo aqui no mapa, ó, a parte norte da França, todo esse território francês, fica sob domínio alemão. E aqui embaixo, isolado, a França livre. Qual que é o grande objetivo de invadir a França? Porque invadir a França é um pulo para chegar na Inglaterra. Só que lembra que é mais difícil chegar na Inglaterra por se tratar de uma ilha. A Alemanha bombardeou a Inglaterra por ar, mas não invadiu a Inglaterra. Tá bom? A França é saco de pancada, a Inglaterra não. Certo? Em 41, a Alemanha invade a União Soviética, certo? Através de uma operação chamada de Barbarossa, mas enfrenta forte resistência do Exército Vermelho, como eu falei para vocês, ali o bicho pega, e você tem algumas batalhas, né, batalhas de Moscou e tal, e a União Soviética vence a Alemanha na chamada Batalha de Stalingrado. Como eu falei para vocês, aqui é mais rápido mesmo, só essa concepção de desenvolvimento. Na chamada Batalha de Stalingrado, tem a questão do frio, né, que os alemães não estavam esperando, esperavam que a guerra fosse terminar antes que o grande frio chegasse na União Soviética, e os soldados
soviéticos lutaram basicamente numa guerra patriótica, nacionalista, certo? Vendo um invasor em seu território, né? E resistiram. Talvez sejam as batalhas mais violentas, junto com as do Pacífico também. Em 41, os Estados Unidos entram na guerra também, né, após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Lembra que eu falei para vocês que o Japão, lá embaixo, o Japão está tentando fazer conquistas. E ele chega até os Estados Unidos e ataca a base de Pearl Harbor. Fazia parte dos planos, por alguns motivos. Eles viam que os Estados Unidos estavam no meio do caminho no Oceano Pacífico e poderiam prejudicar os seus planos de crescimento territorial. E dois, que os Estados Unidos havia rompido relações econômicas com o Japão, visto que o Japão havia se aliado à Alemanha, tá? No eixo. Então, você tem uma resposta do Japão, os famosos kamikazes, vocês lembram disso, que eles jogavam os aviões nas bases. Isso força os Estados Unidos a entrar na guerra, ele estava mantendo uma posição de neutralidade. Na verdade, a gente sabe que os Estados Unidos, ele aguarda também sempre um desgaste maior para poder entrar no conflito. E aí você tem a entrada dos Estados Unidos em várias frentes nessa guerra, né? Ele vai para o Oceano Pacífico com seus fuzileiros navais. A gente falou sobre isso, inclusive, já em outros vídeos, que foi uma guerra pesadíssima no Oceano Pacífico. Eu falei nesse vídeo, que não é um vídeo do intensivo, que eu falei... Foi no mesmo vídeo que acho que eu falei de Hiroshima e Nagasaki. Foi um vídeo bem bacana, procure aqui no canal, dos últimos vídeos que a gente lançou. Eu falei desse vídeo assim, será que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram realmente necessárias? E mandei também, mandaram também, enviaram para a frente ocidental, né? Os Estados Unidos veio para essa região aqui também. Levou o Brasil junto também, né? Com a FAB e com a FEB, a gente falou disso no intensivo sobre Getúlio Vargas, inclusive. Então os aliados, eles estavam bem diversos, tinha canadenses, né? Enfim. Essa guerra foi assim, você teve em vários locais, tá? Ela foi envolvida, por exemplo, a gente teve guerra continente asiático, continente africano, continente Oceania. Então, é uma guerra que envolveu todos os continentes. Os 5 continentes tiveram conflitos, certo? Conflitos territoriais, conflitos armados. Vamos lá. Em 1944, é iniciada a chamada Operação Overlord, que é o famoso dia D. O que é o dia D? Os aliados, eles invadiram a França colaboracionista para poder empurrar a Alemanha, deixa eu até colocar outra cor aqui, ó, empurrar a Alemanha para dentro do seu próprio território. E do outro lado, pós-batalha de Berlim, de Munique, de Stalingrado, os soviéticos também estavam empurrando a Alemanha. No começo da guerra, a Alemanha teve mais vitórias, né? Conseguiu anexar a França, né? Tinha anexado a Áustria, invadiu a Polônia, invadiu a União Soviética, bombardeou a Inglaterra. Só que depois, com a entrada dos Estados Unidos, com a vitória dos aliados da União Soviética na Batalha de Stalingrado, a Alemanha foi se perdendo, foi sendo derrotada. E aí, essa guerra na Europa, ela termina com a Alemanha se rendendo na Batalha de Berlim. Para quem? Para a União Soviética, certo? E a gente tem isso em maio de 1945, e depois, só em agosto de 45, a gente tem a rendição do Japão pós-bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esse é o desenvolvimento da guerra. Então a gente sabe que foi uma guerra gigantesca, que gerou cerca de 80 milhões de mortos. Desses 80 milhões de mortos, 6 milhões foram judeus que morreram no Holocausto, em campos de concentração, que foram depois desmantelados no final dessa guerra. E um grande lance é o que essa guerra gerou para a humanidade. O que ela gerou? E eu digo a vocês que ela tem consequências até hoje. Bom, deixa eu tomar água aqui. Vamos lá. Ela tem consequências até hoje, gente. Como as quais? A Alemanha, inicialmente, a gente vai ver isso essa semana, antes do Enem, a gente vai ter aula de Guerra Fria, tá? Ela é dividida em 4 zonas, tá? Por 4 países aliados: Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética.
Foi um acordo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. É o acordo de Potsdam. Acho que é assim que escreve, né? Potsdam. Se eu não me engano, é isso mesmo. Vou pegar aqui. Ela foi dividida em 4 zonas de influência dos 4 países aliados ali, desses 4 países. Potsdam, exatamente, tá? Ela é dividida pelo Acordo de Potsdam. E, posteriormente, são desses 4 países aqui, ó, Estados Unidos, Inglaterra e França, são países capitalistas, e a União Soviética é socialista. Posteriormente, ela é dividida em 2. Uma parte capitalista e uma parte socialista, né? A gente vai ter a República Federal da Alemanha, chamada de Alemanha Ocidental, que é a capitalista, e a gente vai ter a República Democrática Alemã, que é a oriental, que é a socialista. Depois, em 61, a gente vai ter o Muro de Berlim, que divide a capital Berlim, tá bom? Aí a gente já está falando de Guerra Fria, mas você já tem essa consequência. Você tem, importante destacar, o Enem pode cobrar isso de vocês, o enfraquecimento do neocolonialismo europeu na África e na Ásia, porque os países quebraram, os países... Eu fico em cima aqui, né, o meu acordo de Potsdam, deixa eu já descer aqui, daqui a pouco a gente vai fazer exercício. Então, ó, a gente tem o neocolonialismo enfraquecido na Ásia e na África, porque pós-Segunda Guerra Mundial, atenção, os países europeus passaram por uma guerra pesadíssima, formaram novos governos, quebraram. E isso enfraqueceu o neocolonialismo, o imperialismo nas regiões. Ao longo da segunda metade do século XX, a gente começa a ter as chamadas descolonizações afroasiáticas, tá bom? Isso é muito importante. E surgem movimentos nacionalistas na África e na Ásia de falar, ó, nós precisamos nos erguer contra esses inimigos, contra esses neocolonialismos. Então, por exemplo, a gente sabe na história que a gente vai ter a independência, por exemplo, de colônias, exemplos, colônias portuguesas, como por exemplo Angola e Moçambique, que vão enfraquecer cada vez mais Portugal, e Portugal depois vivia até uma ditadura, sabe? Vivia uma ditadura, o salazarismo, né? Que tinha um braço fascista, e vão influenciar inclusive a queda da ditadura de Portugal, né? Através da Revolução dos Cravos na década de 70. E ali a gente a gente conhece também um conceito muito importante que é o pan-africanismo. O que é o pan-africanismo? É a concepção de união africana contra o neocolonialismo. O pan-africanismo não é transformar a África em um país só, tá? Não tem como. Mas é a união de várias culturas, de várias etnias, de várias nações na África contra um inimigo comum que é o imperialismo. E aproveitando que a Segunda Guerra Mundial acabou, os africanos lutaram na Segunda Guerra Mundial contra 2 inimigos. O inimigo político, que é a Alemanha, a Itália, que eram também imperialistas, mas você fala assim, pô, a África e a Ásia sofriam com a ação imperialista de Inglaterra, de Alemanha e tal. Eles se aliaram, os soldados africanos lutaram do lado de Itália, do lado de Inglaterra, do lado de Alemanha, lutaram. Mas, por exemplo, os que estavam, eles também tinham um inimigo em comum. Principalmente, assim, a gente fala dos africanos lutando contra a Alemanha, né? Um inimigo que eles vinham na Alemanha, tem uma questão sobre isso, inclusive, a gente vai fazer, é uma questão cultural, étnico-racial. Os africanos lutavam também, não só contra a Alemanha enquanto inimigo político, mas lutavam contra a Alemanha por uma questão de lutar contra essa pseudociência, as teorias raciais que a Alemanha propagava, que colocava os africanos como inferiores. Então, assim, não é que os africanos se aliaram aos ingleses no imperialismo. Eles tinham uma questão à parte de lutar contra essa pseudociência, contra essas teorias raciais absurdas da Alemanha. Acho que é importante destacar isso. Teve uma questão que foi cobrada isso, assim a gente vai falar. Então, o que é o pan-africanismo? Pós-Segunda Guerra Mundial.
os países africanos, as culturas africanas, as etnias africanas se fortalecendo, falando assim, pronto, agora a gente não tem que mais aceitar esse imperialismo que vem da Europa. Então é preciso fazer independência. Então, por exemplo, a Bélgica, zarpa fora, deixou um caos na África, porque eles geraram muita pobreza, muita desigualdade na África enquanto eles estavam ali. Muita desigualdade. Mas precisava romper, precisava fazer essa descolonização. Então você tem a luta do pan-africanismo contra Portugal, contra a Bélgica, contra a Inglaterra, contra Países Baixos, contra a Alemanha, certo? Então as colônias, contra a França, logicamente, as colônias africanas foram se libertando, e asiáticas também. Você tem na América Latina uma propagação de democracias liberais, um modelo que os Estados Unidos vendeu, que ele tem uma influência gigante na América Latina, com exceção de Cuba, pós-Segunda Guerra Mundial, que Cuba faz a sua revolução socialista, mas você tem nos demais países uma influência dessa democracia liberal dos Estados Unidos, é período de Guerra Fria, certo? A gente sabe disso, né? Inclusive o Getúlio Vargas, ele é deposto por ser um ditador, e a propaganda que se fazia agora era de uma democracia liberal, certo? E você teve também na Alemanha o chamado Tribunal de Nuremberg, de 45 a 46, que julgou 24 membros do partido nazista, da cúpula do partido nazista. Era para o Hitler estar aqui, se o Hitler não tivesse morrido, né? Possivelmente se matado, né? Cometido suicídio. 24 membros do partido nazista foram julgados entre 1945 e 46, a maioria deles foram condenados à morte, tá? Por enforcamento. E o Tribunal de Nuremberg é importante também porque ele define para a gente o nazismo enquanto crime, tá? Pelas atrocidades. Eu quero que vocês entendam isso. O modelo, o que foi feito nos campos de concentração, no Holocausto, as atrocidades que a Alemanha fez foram consideradas crimes até hoje. Então, muitas democracias hoje utilizam isso, na verdade a maioria fala assim, isso é crime, fazer esse tipo de coisa é crime. Então você vai ter a declaração, como consequência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque leva em consideração um acúmulo de coisas, guarda isso, gente, isso é muito importante, um acúmulo de coisas que aconteceu durante esses anos, tá? Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, e passa a definir, o que é crime de guerra. Na verdade, definição de crime de guerra você já tinha antes, mas você aprofunda mais. Define, que é muito importante. O que é proibido, por que o nazismo é proibido, a apologia ao nazismo é proibida. A gente pode utilizar aqui, falando no sentido de educação científica, para poder explicar, porque a história serve isso. A história é tentar fazer você conhecer, aprender o que a humanidade muitas vezes quer esquecer. A gente não pode esquecer, por mais triste que seja, porque a gente não pode cometer esses erros novamente, certo? A gente precisa aprender com o que os nossos antepassados presenciaram. E para isso também você tem a ONU, né? A criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A gente substitui a Liga das Nações, né? A antiga Carta da Liga das Nações, e começa a Carta da ONU. A gente tem falado muito nas nossas aulas aqui, nos nossos vídeos de política internacional, tem falado bastante mesmo. É criada a ONU para ajudar com o desenvolvimento dos povos, evitar uma nova guerra mundial. Ela não evita as guerras localizadas, né? A Guerra Fria encheu de guerra localizada até hoje, a gente está vendo conflitos no Oriente Médio, mas a ONU ela tenta ser presente com todas as suas limitações, com todas as críticas que a gente tem que fazer. A ONU está lá até hoje, mas com muitas críticas mesmo, né? Hoje em dia estão defendendo, inclusive, reformas. O Brasil é um dos países que defende reformas no sistema da ONU. A gente sabe disso, fez vídeo recentemente sobre isso também. Mas, então, a gente precisa pensar no acúmulo pós-Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também pensa na questão, o acúmulo de coisas que a gente já vivenciou, para falar, isso pode, isso não pode, é preciso respeitar a vida humana. Vocês compreenderam? Então tem tudo isso, né? A dignidade humana, a soberania dos povos. Então as consequências, elas são até hoje, se a gente parar para pensar, elas são muito importantes até hoje. A Segunda Guerra Mundial gera consequências para a gente hoje.
Então vamos lá, câmera voltando, só esperar a câmera voltar, e a gente já vai cair aqui nos nossos exercícios, né, gente? Vamos lá, então, vamos cair nos nossos exercícios aqui, que são deveras importantes também, gente. Então, deixa eu falar para vocês, Segunda Guerra Mundial tem uma média regular ali no Enem, então a gente vai fazer as questões. Vamos lá, deixa eu já abrir aqui. Ok, já estamos aqui. Uma questão do Enem PPL 2018, um texto da Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Geralmente, quando cai a Segunda Guerra Mundial, a gente pode ter uma chance muito grande de cair algum trecho do livro A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos nos desertos norte-africanos, da Birmânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normandia, em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é uma guerra que chegou aos 5 continentes. Então a gente está falando de América, a gente está falando de Europa, está falando de Oceania, está falando de Ásia, está falando de África, certo? Ah, professor, teve guerra na América, teve guerra no Havaí, né? Não era América continental, mas teve. Envolveu mais do que batalha, envolveu continentes de forma política, econômica, social. A gente sabe que os Estados Unidos criou bases econômicas no Brasil, bases militares no Brasil, no Rio Grande do Norte. A gente sabe disso. Então, assim, quando fala envolver, envolveu tudo mesmo. Agora, batalha mesmo, você vai ter Europa, África, Ásia e Oceania, né? Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Grande Guerra, foi interpretada no texto como uma aula de geografia. Por quê? Porque teve-se ciência de lugares outrora ignorados, foram modificadas fronteiras e relações interestatais, utilizaram mapas estratégicos dos exércitos nelas envolvidos, tratou de um acontecimento que afetou a economia global, ou tornou o continente europeu o centro das relações internacionais. Essa questão é interessante, porque você tem vários tratores. Por exemplo, você fala assim, tratou de acontecimentos que afetou a economia global. Afetou. Mas o texto não está querendo falar isso para a gente. A gente quer saber em relação ao texto. Um dos principais acontecimentos do século XX foi interpretada no texto por uma aula de geografia. Por quê? A gente sabe que ela afetou a economia global de todos os países, ou de vários países pelo menos. A gente sabe que você teve fronteiras estatais modificadas. Teve, a Alemanha aumentou seu território e tal, conquistou o norte da França. Mas o texto está falando que é uma aula de geografia por causa disso? Não, porque ele está falando que a gente passou a conhecer lugares que antes a gente não conhecia, ficou na boca do povo, invadiu tal lugar. Não conhecia esse lugar. Se tivesse internet na época, todo mundo já ia direto no Google, mas não tinha. Aí você escutava no rádio e tal, então você falou, não sabia e tal. Então a alternativa correta teve-se ciência de lugares outrora ignorados, certo? É porque o texto está falando sobre isso. Tá? Então tem que ficar de olho nisso também. Existem distratores que você fala, mas isso é real na guerra, mas o texto está falando que é uma aula de geografia por causa disso? Não, você tem que ver isso, tá bom? Essa é a famosa questão que todo mundo vai falar assim, interpretativa, né? Essa é a famosa. Você não pode errar, tá? Olha no texto, tá bom? Vamos lá. Agora vamos sobre participação da África. A África, todas elas são questões de Enem, tá? Essa aqui eu não acho que essa é 2015 ou 16 ou 14. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. A África na Segunda Guerra Mundial. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, ou seja, porque a gente sabe que, por exemplo, os países da África lutaram do lado da França, do lado da Inglaterra contra a Alemanha. Mas significa que eles estavam ajudando o imperialismo inglês, o imperialismo francês? O texto falou que não. Não foi um processo de colaboração com o imperialismo,
mas uma luta contra uma forma, aqui ó, hegemônica ainda mais perigosa. Então, há algo que é mais perigoso do que o imperialismo. Então, França, Inglaterra tiveram lá os exércitos africanos lutando ao seu lado contra a Alemanha. Esses exércitos africanos estavam, então, corroborando com o imperialismo? Não. O texto falou que não. Não era isso. Eles estavam lutando contra um inimigo, uma forma hegemônica mais perigosa ainda. Para o autor, a forma hegemônica em uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: eles estavam lutando contra o comunismo, que rejeitava. Então, o primeiro termo é achar a forma hegemônica, e depois o segundo termo vai ter uma forma de engajamento, né? Uma forma de prática deles. Eles lutavam contra o comunismo e a rejeitação da democracia, rejeitava a democracia liberal. Eles lutavam contra o capitalismo, que devastava com a devastação do ambiente natural. Eles lutavam contra o fascismo e a adoção do determinismo biológico. Eles lutavam contra o socialismo, que planificava a economia nacional. Planificar a economia é tornar tudo plano mesmo, sabe? Assim, ninguém recebe mais que ninguém, ninguém tem mais que ninguém. Ou eles lutavam contra o colonialismo e a imposição da missão civilizatória. Vamos eliminar, por exemplo, a E, porque falou lá que eles não estão contra eles não estão contra o imperialismo necessariamente, eles estão na guerra por uma outra motivação. Tá bom? E aí, ó, por exemplo, o capitalismo é Inglaterra, França, né? Eles não, também não, nem comunismo, socialismo. A alternativa correta é o C de fascismo. Quando você está falando aqui de fascismo, entendam que a gente também está falando, eu vou escrevendo aqui enquanto isso, de nazifascismo. Tá bom? A gente está falando de nazifascismo. Por quê? Porque o nazismo é uma das representações do fascismo, guardado suas características na Alemanha, a gente sabe disso. E o que o nazismo ou o nazifascismo defendem? A adoção de um determinismo biológico. Significa que é uma pseudociência, de que existem aqueles que são superiores e aqueles que são inferiores. E na concepção nazifascista, os africanos são inferiores aos europeus. Então, os africanos eles estavam na guerra, segundo o texto, tá? Lutando contra uma forma hegemônica ainda mais perigosa, que é essa concepção racial, que prega o extermínio dos que são considerados inferiores. Então, a alternativa C, tá bom? Significa que eles não eram contra o imperialismo? Não. Tanto é que pós Segunda Guerra Mundial lutaram por suas independências e conseguiram. Gerou várias consequências também, né? Porque o imperialismo gerou muita pobreza na África, né? Mas enfim. Vamos lá. Estou na alergia, gente. Peço desculpas. Essa é uma questão lá do Enem 2017, Libras. Uma questão bem fácil também, na minha opinião. Nós temos aqui, ó. Reparem que é um soldado japonês, tá vendo que tem a bandeira, correndo atrás de uma mulher com uma faca e fala, this is the enemy, né? Então, o que isso quer dizer? Tá lá, este é um inimigo. Então, é um cartaz da Segunda Guerra Mundial de autoria anônima, mas é nos Estados Unidos, provavelmente esse cartaz aqui. Tá, o enunciado fala, o comando fala isso pra gente. Produzido e divulgado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o cartaz tinha um objetivo político de quê? Vamos lá. Estados Unidos, lembra, foi para algumas frentes na Segunda Guerra Mundial. Foi para a frente ocidental e foi para na Europa e foi para o Pacífico. Então, ali no Pacífico, os Estados Unidos teve atuação principalmente na Oceania e no continente asiático contra os japoneses. Então, o cartaz tinha o objetivo de promover o término do conflito,
justificar o extermínio de judeus, difundir o sentimento xenofóbico, reforçar o revanchismo dos derrotados e enfraquecer o nacionalismo exacerbado. Fica muito fácil. Essa aqui você nem tem distratores tão, né, pesados aqui. A alternativa correta é a alternativa C, difundir o sentimento xenofóbico. Vamos lá, xenofobia. O que é xenofobia? Vamos lá, gente. Aversão. Aversão é com S só ou com dois? Acho que é com S só, né? Vamos lá, vamos fazer um negócio direito, gente, ó. Aversão é com S só. Vocês vão me matar. Esse é craseada, outras culturas, como, por exemplo, a cultura japonesa. Tinha muitos japoneses vivendo nos Estados Unidos, a imigração japonesa é forte. No Brasil, vocês sabem disso, também foram perseguidos. E eles falaram, ó, eles são, né, esse cartaz, ele tenta diminuir os japoneses, falar assim, eles são os nossos inimigos. Então, sempre tratando o japonês como uma caricatura. Inclusive, acho que é muito importante dizer isso, tá? Eu já falei nesse vídeo, esse mesmo vídeo que eu falei para vocês de Hiroshima e Nagasaki, que os soldados brasileiros navais dos Estados Unidos, quando eles foram para o Pacífico, Guadalcanal, né, lutar lá contra os japoneses, Okinawa e tal, eles chamavam os japoneses de japas. Era um termo pejorativo que diminuía os japoneses. E eles sempre viam os japoneses, por exemplo, que os japoneses não se entregavam e tal, e eles riam dos japoneses. Então, promovia esse sentimento xenofóbico, diminuía os japoneses. Assistam um filme lindo, tá? Vocês têm que procurar nas plataformas de streaming. Eu vi ele há muitos anos, na época no Netflix, acho que não sei se tem ainda, que é o Little Boy, tá? Assistam o filme Little Boy e conta a história do menino, certo? Nos Estados Unidos, tal, e tem um japonês lá, comerciante lá, tal, e ele tem essa relação, e todo mundo olha para esse comerciante japonês, que nada tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, era um imigrante japonês que vivia nos Estados Unidos e teve a Segunda Guerra Mundial, e todo mundo olhava para ele com aversão, xenofobia, certo? Então você tinha essa concepção de tratar o japonês como se fosse uma caricatura, um inferior, certo? Fazer ali a imagem dele dessa forma. Então esse cartaz ele tá difundindo esse sentimento xenofóbico aqui, tá bom? Vamos lá então. Assistam também a série, né, que eu sempre falo ela aqui, The Pacific, que é do Steven Spielberg com Tom Hanks, que é uma série de 2011 que fala sobre as batalhas do Pacífico, do ponto de vista dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e é uma série muito puxada, uma série muito pesada. Procurei aí nas suas plataformas de streaming, acho que é HBO, né? Ou na Netflix verde. Mas enfim, procurem aí, tá? Falei nada, tá? E aí, para a gente fechar, uma consequência agora da Segunda Guerra Mundial. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo, né, que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Falou assim, não existe superioridade ou inferioridade. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Ou seja, a gente precisa conhecer, saber dessa história, por mais triste que ela seja, para a gente poder melhorar, para a gente não cometer esses erros. Tá bom? A posição assumida pela Unesco a partir de 48 foi motivada por acontecimentos então recentes. 48 era bem recente, né?
nos quais se destacava o quê? O ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. B. Desencadeamento da Guerra Fria e as novas rivalidades entre nações. C. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. E lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. É uma questão que está falando sobre a pseudociência que é o determinismo biológico. Está batendo de frente com o determinismo biológico. Está falando assim, isso não existe. Existe, o que existe na verdade? Uma unidade do gênero humano. Ou seja, não tem esse determinismo biológico, não existe superioridade ou inferioridade. E utilizou de exemplos recentes. A Guerra Fria estava ali naquele começo, estava no começo da Guerra Fria. Então, assim, é para ver um evento recente. Então, você já corta a Guerra Fria. Professora, mas teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas em relação ao texto, eu quero saber sobre essa questão do determinismo biológico. Mas e o ataque feito por Pearl Harbor? Mas eu quero saber sobre o determinismo biológico. Mas e a morte de soldados? Não, a morte de soldados é a questão militar. A gente quer saber sobre o determinismo biológico. Qual que é o exemplo recente? A alternativa correta é D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração. Professor, os judeus e os alemães tratavam os judeus como inferiores. Então, a Unesco fala assim, não existe um inferior. Isso que vocês tentaram provar é uma mentira. Professor, mas e os eslavos? Os eslavos sim. Sabe por quê? Porque os países eslavos são os países do leste europeu que sofreram desde a Primeira Guerra Mundial e também a Segunda Guerra Mundial. Os países eslavos, lembra que com o crescimento, só para explicar isso aqui que é importante para vocês, do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que dominava os países eslavos, você tinha uma tentativa de formar uma nação eslava para fazer frente com o Império Austro-Húngaro. Nesse período, muitos eslavos fugiram, certo? E eram tidos como inferiores também. Eles não tinham uma concepção nacional como a Alemanha queria. Eles estavam em tentativa de formar uma nação no leste europeu ainda. A gente vai ter depois a Iugoslávia, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, o primeiro reino da Iugoslávia, depois vira socialista, né? Mas então ele também perseguia. Mas se vocês quiserem que eu fale mais, todo mundo que não fosse compatível com o ideal de nação, que não fosse na concepção nazista, de que não tivesse o sangue germânico, segundo eles, era considerado inferior. Professor, mas ele tratava, por exemplo, os ingleses como inferiores? Tratava do ponto de vista político, econômico e tal, mas ele identificava os ingleses como brancos também, como saxões, né? Só que os anglo-saxões. Agora, ciganos, judeus, eslavos, asiáticos, africanos, todos eram considerados inferiores na concepção nazista. E isso não existe. Essa ideia de superioridade e inferioridade não existe. A alternativa correta, D. Gente, eu espero que tenha ficado claro aqui essa aula, que é deveras importante para a gente. É uma aula importante mesmo. Vocês viram aqui que a gente fez questões, vimos como que é cobrado a Segunda Guerra Mundial. Fica de olho aí nas causas, fica de olho nas consequências. Fica de olho pensando que a Segunda Guerra Mundial ela explora todos os cantos do mundo, ela extrapola todos os cantos do mundo e você pode ter motivações específicas para lutar contra a Alemanha. Tá bom? Como foi o caso, por exemplo, da África, que a gente falou. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!